Então, fala senhores, beleza, Alex, para mais um vídeo. Agora fazer aí, acho, posso até estar errado. Tentaram aí eventualmente fazer uma comparação, talvez rápida, ou talvez não exatamente 100%, vamos dizer, 100%, não 100% apropriada, 100% acurada em relação à minha pessoa, e talvez de uma maneira um pouco insinuada aí, né? Embora possivelmente não também, com aí o tal do chamado que eles fizeram no comentário agora, do tal do Dr. Castor do comentário da Globo, e lançando aí talvez uma imagem da questão do malandro carioca, e nesse caso um malandro meio do mal, né? Não necessariamente uma malandragem boa, né? Assim chamada malandragem do bem, e fizeram essa comparação com o Dr. Castor, quer dizer, ou não fizeram, né? E aquela coisa, tem que se pensar bem, quem fez a Globo, Globo. E veja como meio não bate, assim, porque, cara, primeira coisa, em relação a qualquer criminalidade ou contravenção, porque ele era o contraventor, qualquer contravenção que tenha sido feita, isso não tem a menor importância, porque na verdade, assim, claro, tinha importância na época que ele não deveria ter cometido crimes, ou mesmo contravenções, isso eventualmente era aceitável, claro, porque eventualmente algumas contravenções, talvez não sejam muito sucessivas, mas é que o problema é que contravenções elas podem cair no princípio da insignificância, então elas não são importantes. Então provavelmente muitas condutas que ele fez não pode até ser crime, pode até ser contravenção, mas ninguém se ofendia. Então depende do que ele fez. Tudo bem, vai ter que analisar fato a fato, crime a crime, contravenção a contravenção, e verificar o que vai cair na insignificância ou não. O que realmente causou lesão. Porque existe o princípio no direito penal aí, e que afeta, e que se expande, e que se espraia, vamos dizer, tanto para crimes quanto para contravenções. Eu creio que se aplica a contravenções também, que já são, no geral, creio, de menor potencial ofensivo pelo que eu lembro de direito penal. Tudo bem. Primeiro, esse talvez o primeiro ponto. Segundo ponto, poxa, tomara que ele tenha se arrependido, né? Tem que ter essa questão. Então, assim, eu não sou contra você eventualmente falar a verdade, mesmo sobre uma pessoa que morreu. Talvez para explicar ali exatamente o que aconteceu e tal, e mesmo para ensinar pelo mau exemplo, né? Não faça o que o cara fez. Eu até, nesse ponto, eu até concordo. Mas assim, que se deseje o melhor pro cara. Pode ter cometido os seus erros. Provavelmente não só alguns erros não ofenderam ninguém. Houve erros que ele cometeu propositadamente, no sentido de que ele tinha um propósito, até uma boa intenção para cometer. Então assim, tem até essa. Mas claro que em algumas situações qualquer boa intenção que ele tem não se justificaria, ou mesmo ele não tinha boas intenções. Então depende muito das circunstâncias. Como eu falei, tem que se analisar fato a fato. Então não é simplesmente sair genericamente falando. Agora não sei, eu não vi o documentário. Então não sei exatamente como a Globo fez. Mas apenas especificar, né? Eu não sei como foi feito o documentário, se essa análise foi feita de uma maneira batida, né? E talvez uma potencial comparação com a minha vida, porque assim, eu eventualmente no meu caminho, mesmo como voluntário, eventualmente como pregador, alguma coisa, eu cometi erros. Eu fiz coisas que eventualmente não deveria. Cheguei a levar a pessoa em, entre aspas, casas de massagem, assim, com objetivos ali, vamos dizer, sexuais ou sexualizantes. Não deveria ter feito. Mas assim, a minha diferença para o Dr. Castor é que eu nunca sugeri o meu comportamento. Se eu eventualmente acabei ficando muito triste e perdi a esperança por causa de questões argumentativas sucessivas que eram falsas, e eu teria que ficar respondendo de maneira até bufante, por causa da bufância de outras pessoas que me acusavam, isso me fez perder a esperança, foi isso que me desanimou e me levou a qualquer tipo de pecado. Então assim, às vezes, inclusive, o que leva ao pecado da pessoa é muitas vezes o desânimo causado externamente. Independentemente se justifica ou não, mas é o que causa. Então pode ser, isso tem que ser analisado na vida do Dr. Castor, que eventualmente isso não que ele não seja repreensível por quaisquer erros que ele cometeu, mas o que tem que se analisar, talvez ao contrário do que diga a Globo, eu não vi o documentário, o que tem que se analisar é que às vezes pode ser que o Castor pode ter sofrido coisas, ou mesmo humilhações, alguma coisa assim, que eventualmente fizeram com que ele acreditasse, ou que ele não acreditasse em si mesmo para ter uma vida correta, ou acreditasse na criminalidade como a melhor forma de resolver os problemas. Isso pode ou não ser um problema, porque tem criminalidade que é ofensiva, tem criminalidade que não é. Entendeu? Não, só tem crime. Não, depende. Tem coisa que, sinceramente, tem crimes que as pessoas fazem que nem ofendem. Como eu falei, cai no princípio da insignificância.
Não há lesão a bem jurídico, como diria numa linguagem mais criminalista. Então assim, depende. Ou mesmo que haja lesão a bem jurídico, que o doutor Castor fez aí coisas muito erradas e tal, tudo bem. Mas aí tem que se analisar o seguinte, tem essa certa fraqueza porque as pessoas vão acabar acreditando na maldade como forma de resolução dos problemas. Muitas pessoas fazem isso, ainda são repreensíveis, é o que eu tento fazer no meu canal. Mesmo em coisas assim consideradas menos importantes, mas menos importantes que a pessoa pode acreditar que é verdade. Menos importantes que podem gerar algum tipo de influência na vida da pessoa. Menos importantes que as pessoas poderiam, de alguma forma, tentar evitar o erro. Então assim, tem que se responder. Inclusive na vida dele, talvez por forçação de barra de pessoas que queriam forçar uma pessoa ali na frente, o cara acabou descambando, perdeu tanto às vezes a sua tranquilidade espiritual, que acabou acreditando mais na criminalidade do que não. Então assim, depende. Não é para ficar forçando dificuldade em cima de pessoas também. Então não se aplica exatamente ao meu caso. Não, vamos aqui, no final a pessoa é boa, mas no fundo ela é uma pessoa maldosa. Depende do que ele viveu. E não quer dizer que necessariamente ele não deseje, às vezes até aplicar uma bondade, mas às vezes ele não acreditou que ele conseguiria aplicar essa bondade. Então não é que ele está escondendo, é que ele não crê. Ele até acredita na bondade, mas ele não acredita que ele mesmo vai executar. Isso pode descambar a uma determinada criminalidade. Não estou defendendo o Dr. Castor, acho que apenas se deve se especificar condutas e verificar o que realmente é lesivo, o que realmente é danoso ou não. E acho que tá tranquilo, acho que expliquei aí minha posição sobre eventual comparação que poderia ser feita com a questão aí de Dr. Castor. Não conheço a vida dele, não posso falar o que eventualmente levou, quais foram as causas aí que o levaram a qualquer tipo de criminalidade, de contravenção, ou sei lá, como seria dito isso no sentido mais substantivo, no sentido de representar um movimento, um contravencionismo. Porque crime e criminalidade, vamos dizer assim. Então, uma palavra que represente, né? O crime é o conceito, a criminalidade é o que representaria isso. Então, contravenção, contravencionismo, vamos dizer. Delinquência, no geral, né? Para usar um termo mais genérico. Então, assim, tem que se analisar. Não é simples assim. O que o levou a pensar dessa forma? O que o levou a ser um grande bicheiro? E eventualmente deve ter pago a autoridade para não ser preso, alguma coisa assim, só foi preso, acho que anos depois. Aí levou talvez à morte de pessoas, isso eventualmente foi uma coisa errada. Outra, se eventualmente ele não foi vítima de falso testemunho também, porque não é porque o cara matou, agora vamos falar que o cara matou mais pessoas do que ele matou, não adianta, é errado, não pode. Ou pelo menos não convém. E é isso aí, acho que nós não devemos também, não sei se é o caso do que a Globo fez, mas estou dizendo, nós não devemos pegar uma pessoa que ele levantou, que cometeu um erro, e as pessoas não dão tanta atenção para esse erro, então agora vamos inventar outros erros para que a pessoa dê atenção para esse. Como se esses outros erros fossem necessários, não há necessidade. Então, cada fato, cada pontuação, cada situacionalidade, cada eventualidade que tem que ser analisada dentro daquilo que mesmo ocorreu. Não que não haja responsabilidade, mas também não que não haja situações que podem levar a isso. Porque o Dr. Castor saía batendo em autoridades e tal. Eu não bato em autoridades, eu só critico as autoridades no que estão erradas. Autoridades, vamos dizer. Jornalistas, pessoas da mídia, celebridades, subcelebridades, como diria a Regis Tadeu. E talvez eventualmente eu tenha discordado de alguma autoridade aqui no canal. Autoridade mesmo. É o Bolsonaro. Eu discordei do Bolsonaro. Então, valeu. Acho que Deus é bom. Deu para esclarecer pontos aí. Sobre Dr. Castor, ou seja, essa poderia ser uma comparação, não como se o Alex saísse batendo em juiz, caramba, juiz de futebol, porque o Dr. Castor saía batendo em juiz de futebol, ou saía perseguindo assim, o cara no sentido de tentar machucá-lo fisicamente. Eu não lembro de ter feito isso, assim, apenas discordando. Você sai correndo atrás das pessoas, é que eu não concordo com elas, mas não para bater, não para violentá-las, como fazem comigo, no mais das vezes. Eu tento apenas dizer que as pessoas realmente estão erradas, corrigindo-as, normalmente com muita mansidão, com muita tranquilidade. Nem sempre tenho confiança em mim mesmo, nem sempre tenho confiança, mas tento não fingir confiança. Mas tento também levar mansidão naquilo para as pessoas no que considero mais correto, inclusive para a motivação de pessoas que cometeram pecados mais graves. Valeu! Deus é bom, valeu!